Olá! Nesse vídeo quero falar com você sobre 5 verdades acerca do casamento. Exatamente isso. 5 verdades que talvez você nunca ouviu acerca do casamento. É sobre isso que nós vamos falar e de antemão quero falar com você para que você se sinta muito à vontade para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveite e já se inscreva, e assim você fará parte da nossa grande família aqui no YouTube. E fique à vontade também, se você quiser colocar os seus pedidos de oração aqui embaixo nos comentários, já pode começar a fazê-lo. Pode colocar aqui seu nome, o nome do seu marido, da sua esposa, da sua família, e assim eu estarei orando por toda a sua família, por toda a sua casa. Vamos então às 5 verdades sobre o casamento. Verdades que talvez você nunca escutou em lugar nenhum, mas que aqui e agora você ouvirá e certamente mudará a sua vida, o seu casamento e a sua família. Vamos então às 5 verdades. A primeira verdade é que o casamento foi idealizado por Deus. Exatamente isso. O casamento foi idealizado por Deus. Então, entender essa verdade é muito importante para que você perceba que quando você contrai o casamento, quando você entra num relacionamento, você está adquirindo uma experiência, entrando em uma nova vida que, na verdade, Deus criou para o homem, porque o casamento foi instituído por Deus lá no princípio, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem. E, uma certa feita, Deus olhou para o homem e percebeu que o homem estava só. Daí Deus teve a ideia, a iniciativa de criar uma companheira para aquele homem. E assim foi feito. Adão e Eva, o primeiro casal que foi criado por Deus, homem e mulher, que ali foram unidos pelo próprio Deus. Então o casamento é exatamente isso. Entender que quando você entra num casamento, você está entrando exatamente numa instituição criada pelo próprio Deus. A segunda verdade sobre o casamento é que você deve entender que o casamento é uma aliança de compromisso e não uma aventura. Muitos partem para o casamento naquela dúvida: será que vai, será que não vai? Eu acho que eu vou tentar ver se vai dar certo. E aí a pessoa entra num relacionamento, até se casa, e depois as coisas começam a dar errado, as coisas começam a descambar para um lado destrutivo, e infelizmente esse casamento acaba nos primeiros 2, 3 até 5 anos. Mas por que isso acontece? Porque muitos vão para o casamento como aventura, como uma coisa que parece que eles vão tentar ver se vai dar certo, quando na verdade você deve entender que o casamento ele deve ser encarado como uma aliança de comprometimento. Você está comprometido com uma pessoa, você está com ela e ela está com você. Portanto, entender essa verdade é muito importante, porque o casamento não é uma coisa qualquer, não é uma aventura, mas é uma decisão muito importante na qual aquela pessoa viverá para você e você viverá para ela. Ambos num relacionamento de comprometimento, um para com o outro. E assim vocês vão se ajustando, vão melhorando e vão construindo um excelente relacionamento dentro dessa união. A terceira verdade sobre o casamento é que o casamento é para adulto e não para criança. Muitos almejam o casamento com uma mente de criança. Talvez você mesmo
já identificou, ou quem sabe você está vivendo uma situação como essa, em que muitos, depois de casados, ainda permanecem com uma atitude infantil, com uma atitude de criança. E isso é muito complicado e traz muitas desavenças dentro do casamento, porque o casamento não é para criança, não é para gente imatura, mas sim para pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo. Portanto, o casamento não é indicado para crianças, mas é para adulto. E uma vez que uma pessoa contrai o casamento, mas permanece com uma atitude de criança, então esse casamento está fadado ao fracasso e muito provavelmente terminará logo logo. Por quê? Porque o casamento é feito para adulto e não para pessoas infantis. A sua mente deve mudar, a sua mente deve ser transformada. E você precisa entender de uma vez por todas que o casamento deve ser encarado com muita seriedade e não de qualquer maneira. A quarta verdade sobre o casamento é entender que Jesus deve fazer parte do teu relacionamento. Exatamente isso. Você deve convidar Jesus para fazer parte da sua vida, do seu casamento, porque uma vez que Jesus fizer parte do teu casamento, então a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ainda que venham as lutas, os problemas, as discussões, as desavenças, mas Jesus estará ali para contornar e você saberá como agir em cada situação, como resolver, como lidar com o seu marido, como lidar com a sua esposa, porque Jesus estará ali. Afinal, o casamento é feito por 2 pessoas imperfeitas, onde cada um conhecerá as falhas um do outro, as imperfeições, as dificuldades, as fraquezas, mas quando se encara o casamento convidando Jesus para fazer parte, então Jesus vai fazer toda a diferença dentro dessa união e ambos certamente vão vencer e vão superar as dificuldades que estiverem enfrentando. Por isso, convidar Jesus para fazer parte do seu casamento é fundamental, porque em momentos de crise, em momentos de dificuldades, em momentos de grandes desafios dentro do relacionamento, Jesus fará a diferença. Ele vai te dar força, Jesus vai te fortalecer e vai te dar sabedoria para você saber exatamente como resolver aquele problema, como encarar aquela situação, como tratar seu cônjuge, como enfrentar as dificuldades dentro do casamento, dentro do relacionamento. Então, faça isso. Essa quarta verdade aqui é muito importante para que você perceba que Jesus deve fazer parte do teu relacionamento. Quinta e última verdade sobre o casamento. Permita que Deus dirija a sua vida. Exatamente. Permita que Deus dirija os seus passos. Permita que Deus guie as suas atitudes. Porque, na verdade, cada atitude que você tomar na sua vida dentro de um casamento, isso fará com que você venha colher frutos bons ou frutos maus. Depende do que você semear, depende do que você plantar. Então, eu quero dizer para você que essa quinta verdade sobre o casamento é muito importante e é crucial para que você seja feliz dentro do seu casamento. Então, permita que Deus dirija seus passos. Permita que Deus guie a sua vida. Permita que o teu coração seja quebrantado e que você entenda o casamento
não debaixo de uma ótica mundana e carnal ou meramente humana, mas entender o casamento sob uma ótica divina, uma ótica espiritual, entendendo que Deus é aquele que quer que você seja muito feliz dentro do seu casamento, mas é muito importante você convidá-lo para dirigir a sua vida, porque do contrário, você será infeliz dentro do casamento. Então, convide o Senhor, convide a Cristo para fazer parte da sua vida e para dirigir seus passos, dirigir o seu casamento. E todas as coisas serão restauradas, tudo será transformado, porque o Senhor Jesus estará dirigindo a sua vida. Então, você entendeu? Então, de novo aqui, só para você poder perceber a importância desses 5 passos. O primeiro é entender que o casamento foi idealizado por Deus. O segundo, entender que o casamento é uma aliança de compromisso e não uma aventura. Terceiro, entender que o casamento é para adulto e não para criança. Quarta verdade, entender que Jesus deve fazer parte do teu casamento, do teu relacionamento. E quinta e última verdade, permitir que Deus dirija a sua vida, os seus passos. Colocar isso em prática vai fazer toda a diferença na sua vida. Coloque esses 5 passos, essas 5 verdades na sua vida e você verá como, a partir de agora, a sua vida mudará, o seu casamento será transformado, a sua família será restaurada. E não esqueça de colocar seus pedidos de oração aqui embaixo nos comentários, inscreva-se no canal e se você precisar de ajuda, você fique à vontade para entrar em contato conosco. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os nossos meios de contato para você que precisa de ajuda, de aconselhamento, para você que precisa de direcionamentos espirituais. Nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os nossos contatos, inclusive nosso número de WhatsApp, para você entrar em contato conosco e será um prazer te atender e lhe ajudar. Eu creio que Deus é fiel na sua vida e com certeza a bênção dos céus virá no seu casamento e na sua família. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Fica na paz.